A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe esse dia na sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Peço que você fique, se abrir o vídeo, fique até o final, não pule o vídeo não, porque Deus tem uma bênção para te entregar nesse dia. Através dessa palavra que Ele botou no meu coração aqui, eu vou passar para você, através do Espírito Santo de Deus que está na nossa vida aqui, na minha vida, eu vou passar essa palavra para você saber que Deus, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, como Ele quer, e não é do jeito que os homens querem, do jeito que ninguém quer, do jeito que Deus quer te abençoar, Ele vai abençoar você assim. Então Deus sempre tem um padrão de abençoar os servos dele, as servas dele, abençoar a igreja dele nessa terra, amém? Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 42, no versículo 1, diz assim, ó, no cabeçalho diz assim, os irmãos de José descem ao Egito. Os irmãos de José desceram ao Egito porque tinha fome na terra de Canaã, né? Para você ver que essa fome, ela foi no tempo de Abraão, foi no tempo de Isaac, foi no tempo de Jacó, tá entendendo? E nunca parou de ter fome na terra de Canaã. Mas por que a terra de Canaã é uma terra que Deus prometeu a Abraão que ia ser abençoada, é uma terra que manda leite e mel, e sempre estava tendo fome na terra de Canaã, e o Abraão desceu para o Egito naquela época, depois Jacó desceu a Abimeleque por causa da fome também, e agora Jacó manda os filhos dele descer ao Egito porque tem trigo no Egito. Porque na terra do Egito, dos ímpios lá, dos deuses estranhos, estava cheio de trigo lá, e na terra de Canaã não tinha. Porque Deus, irmão, Ele tem a maneira de abençoar os servos dele, o povo dele, do jeito que Ele quer, proteger, livrar, dar livramento, tá entendendo? Às vezes Deus manda você para um lugar e você diz, Deus não me mandou para isso aqui não, eu vou sair daqui, isso não é de Deus não. Mas Deus quer você naquele lugar, Deus vai abrir porta para você em lugar que você não queria ir para lá. Deus vai abrir oportunidade para você em lugar que você dizia, não vou para aí não, porque eu nunca desejei vir para aqui, nunca desejei estar nessa empresa, nunca desejei fazer esse tipo de serviço, mas Deus vai fazer isso porque Ele quer abençoar você naquele lugar ali, quer que você glorifique o nome dEle naquele lugar que Ele vai abrir a oportunidade para você. Muitas pessoas, às vezes, não estão desempregadas, e quando Deus abre uma porta de emprego, ela não quer entrar na porta, porque diz que Deus não preparou aquilo para ele. Você fique sabendo que o inimigo ele não dá oportunidade para ninguém, não, principalmente para crente. Ele dá oportunidade para o povo do mundo, porque a palavra de Deus diz que se a gente fosse do mundo, o mundo amaria a gente. Mas como a gente não é do mundo, o mundo aborrece. E às vezes não quer abrir as portas da oportunidade que você precisa, que você merece. Mas Deus, Ele abre porta, Ele abre oportunidade e às vezes usa até ímpio para te abrir essas oportunidades para você. E quando Deus abrir a porta, você tem que entrar, você tem que orar a Deus e entrar na porta. Mas esse serviço é ruim, eu não queria fazer isso, eu não queria fazer aquilo, mas não é o querer da gente, irmão, é o querer de Deus. Deixe Deus, o querer de Deus prevalecer na tua vida. Aí diz assim, ó, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos, por que estáis olhando um para os outros? Desce mais eles, que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigos para que vivamos e não morramos, tá entendendo? Então aqui Jacó pede, né, os irmãos de José tudo preocupados, porque a gente vai ficar aqui, tá uma fome medonha aqui, um conversando com o outro, olhando para os outros. Jacó disse, para de conversar, para de olhar um para os outros e desce lá para o Egito. O Egito, naquele tempo, sempre foi contra o povo de Deus, foi sempre contra o povo de Israel, mas Deus mandou ele descer para o Egito porque lá tinha mantimento. Mas por que tinha lá e não tinha aqui? Porque lá tinha um homem de Deus que foi vendido como escravo para lá, tá entendendo? Que foi desmoralizado pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos, e Deus enviou ele para lá, tá entendendo? Para glorificar o nome dele ali naquele lugar de deuses estranhos, e para mostrar para aquele povo, tá entendendo? Que ele é Deus na vida do homem. Aonde ele levar o homem, ele está com o homem, e ele faz aquele homem prosperar em qualquer lugar que ele enviar, porque ele é Deus. Tem gente que diz assim, não vou não, só vou para junto da minha família, porque a minha família vai me ajudar, vai isso. Não confie nisso não, irmão, confie em Deus. Não fique pensando que sua família veio e vai fazer nada por você, porque se Deus não abrir o coração deles para fazer, ninguém vai fazer. Quem faz é Deus. Deus usa pessoas estranhas, pessoas que você nem imagina que vai te ajudar, Deus usa para ajudar
a gente, para abrir as portas da oportunidade. Tá entendendo? Você está esperando de um jeito e Deus vem de outro. Você está esperando Deus num caminho, Deus vem por outro totalmente diferente, que você nem imagina. Aí diz assim, ó. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. E Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que lhes não aconteça, porventura, algum desastre, tá entendendo? Deus não deixou que Benjamim fosse, eram os 11, mas Deus só deixou que 10 fosse e Benjamim ficou com Jacó. Porque Jacó já tinha perdido José. Os irmãos de José já tinham pegado José, jogado dentro de um poço, vendido para os ismaelitas que vinham, tá entendendo, vender escravo no Egito e vendeu José como escravo para o Egito. E você sabe que José lá, tá entendendo, José foi honrado por Deus lá no Egito, na casa de Potifar. Você sabe a história de José, o vídeo não vai contar detalhe, porque senão fica muito comprido o vídeo, mas você sabe a história de José no Egito, que ele foi, tá entendendo, preso por causa da mulher de Potifar, que queria transar com José de todo jeito, queria fazer as coisas com José ali, José recusou, correu, tá entendendo, e ela ficou com a capa de José na mão. Porque o homem, às vezes, o homem de Deus, ele tem que rejeitar muitas coisas, muitos prazeres, muitos pratos que o inimigo coloca na frente da gente, a gente tem que rejeitar. Aí muitas pessoas criticam até o homem de Deus, dizem assim, esse cara não é homem, esse cara não gosta disso, esse cara não gosta daquilo, mas não é não. É porque a gente tem uma direção de Deus na nossa vida. A gente tem um propósito de Deus conosco que a gente não pode quebrar esse propósito que Deus colocou na nossa vida por causa de prazeres humanos, por causa de prazeres dessa vida. E a gente tem que rejeitar, temos que renunciar os pratos que o inimigo coloca na frente da gente para a gente comer nele. E a gente tem que comer naquele prato que Deus está colocando na frente da gente. E Deus colocou um prato no Egito, abençoado por José, que já estava lá. Tinha gente que dizia, poxa, Deus vai levar o povo dele para ir comer na mão do Egito. Ele foi comer na mão de José, que era governador do Egito, foi levantado como governador do Egito para governar o país, que o país também ia ter fome, mas ele revelou o sonho lá do rei de Faraó, e Faraó levantou ele como governador do Egito, porque disse que não tinha homem mais sábio e mais inteligente do que ele naquela época para governar o Egito e fazer com que o Egito passasse aquela crise de fome sem que ninguém viesse perecer no Egito. E José, através da vida de José, Deus prosperou o Egito e todo mundo ia comprar trigo no Egito. Todo mundo ia comprar alimento no Egito, inclusive os irmãos de José, os próprios que venderam ele como escravo. Mas quando eles chegaram lá, que eles reconheceram José, a palavra diz que José reconheceu eles e ele reconheceu José, José botou eles à prova, mas José não se vingou deles, José vendeu trigo para ele, atendeu eles, tá entendendo? Mesmo botando ele em prova, José amou os irmãos dele, tá entendendo? Porque ele entendeu que o que os irmãos dele fez foi Deus que permitiu que ele fizesse aquilo para que José estivesse ali no Egito, porque quando deu a fome em Canaã, tá entendendo? Jacó ia mandar eles para lá, e quem era que ele ia encontrar lá? José, como governador do Egito. Então, onde Deus te envia, irmão, Deus tem gente lá trabalhando, tá entendendo? Que chega lá, quando você chegar lá, você vai ser suprido de tudo que você precisa, porque as armas de Deus, os instrumentos de Deus já estão preparados lá para te abençoar, para te ajudar, para te apoiar se você precisar. Não pense que Deus vai mandar você para um canto para ninguém te destruir, para ninguém te matar, fazer maldade com você, não, irmão. Que Deus não faz isso, não. Deus não faz essas coisas, não. Quem faz essas coisas é o diabo, tá entendendo? Que ele usa o homem aí no mundo para roubar, para matar, para destruir, para usar droga, para se prostituir, para fazer tudo quanto não presta. E no dia que o homem fala que não vai mais fazer, a primeira coisa que ele oferece para o homem é a sepultura. Então você vai morrer, você não serve mais para mim, então vai morrer. Você não pode viver mais no meio da gente, não, porque você já sabe de tudo aqui, então não pode mais viver no meio da gente, não. Sem querer fazer o que a gente quer que você faça. Mas Deus não. Deus prepara o homem, Deus capacita o homem, tá entendendo? E usa o homem para fazer a vontade dele. E no final, ele dá a vida eterna para o homem, tá entendendo? Ele não, quando o homem se cansa, que não tem mais condições de fazer a vontade de Deus, que Deus sabe o limite do homem, aí Deus vai cuidar dele. Até o dia dele partir dessa terra aqui, Deus vai cuidar dele, Deus vai abençoar ele, vai prosperar ele, dar saúde, porque quando ele estava com força para servir a Deus, quando ele estava
com aquele apetite de servir ao Senhor, ele estava servindo com alegria, glorificando a Deus, fazendo o que Deus mandava, tá entendendo? E quando Deus viu que ele não estava mais com aquelas condições que ele tinha quando era mais novo, Deus vai abrir as portas para ele, Deus vai abrir a porta da oportunidade, porque Deus sabe que ele foi fiel a ele nas provas que Deus colocou. Nas provas que Deus colocou ele passou por todas elas. Aí diz assim no versículo 5, para a gente terminar. Diz assim, ó, glória a Deus. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã, tá entendendo? Havia fome, irmão. Não tinha comida, não tinha alimento, não tinha emprego, não tinha nada para trabalhar, não tinha ovelha para tomar conta, não tinha gado para pastorar, não tinha nada. E no Egito tinha comer. E Deus enviou os filhos, Jacó enviou os filhos dele para ir comprar comida para eles comerem no Egito. E chegando lá, ele encontrou o irmão dele lá como governador do Egito, que estava lá cheio de mantimento, de ouro, de prata, de tudo quanto era riqueza para abençoar os irmãos dele. Como a palavra de Deus fala, que depois ele trouxe José, Jacó e toda a sua família para morar com ele no Egito, tá entendendo? Então, Deus faz isso, irmão. Deus providencia tudo para mim e para você, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é verdadeiro, amém? Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Recebe essa palavra, seja abençoado nessa manhã, e quando Deus abrir as portas da oportunidade para você, não rejeite não, aceite com alegria, trabalhe ali, sirva ali naquele lugar o Senhor, glorifique o nome de Deus e Deus vai honrar você naquelas condições que ele te colocar ali, amém? Então eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, meu Pai, que parou para escutar essa palavra. Que o Senhor abençoe a vida dele, Pai, abençoe a casa dele, a família dele, o emprego dele. Que o Senhor, meu Deus, abençoe, meu Deus, tudo que ele for fazer nesse dia, Pai. Abençoe a empresa dele, o comércio dele. Cura ele, meu Pai. Cura o ente querido dele que está doente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. E quando o Senhor abrir as portas da oportunidade, Pai, que o Senhor venha suprir toda a necessidade desse homem, dessa mulher, no lugar que o Senhor envia a eles. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço por esse povo que parou, meu Deus, para escutar essa palavra nesse vídeo. Que todos sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?